Fala, mordomos fiéis, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você sabia que assim como uma empresa, uma pessoa física, o governo também se endivida? O governo também tem uma conta bancária? E se você não sabe, isso também impacta nos seus investimentos, em quanto vai render e nos riscos que estão atrelados. Então fica conosco que a gente vai explicar isso hoje. Então, com a pandemia que a gente está vivendo, o governo decidiu dar auxílio emergencial, né? Então injetar mais dinheiro na economia, né? Imprimir mais dinheiro, reduziu as taxas de juros para que possibilitasse financiamentos, possibilitasse ali um maior giro na economia e também deu dinheiro mesmo às pessoas, né? Deram auxílio emergencial. Então muito dinheiro foi injetado na economia. Esse dinheiro que foi impresso, vamos dizer, pelo Banco Central, que deu para a população para manter empregos e assim por diante, ele vem de algum lugar. Então o governo brasileiro ele tem uma conta no Banco Central. Sim, existe só uma conta no Banco Central e essa conta é do governo brasileiro. Eles fazem isso para que seja fácil você, vamos dizer assim, organizar a casa, organizar a economia do país e não só simplesmente sair dando dinheiro à toa, né? Então, com esse benefício que o governo deu para as pessoas, ele aumentou absurdamente a dívida dele. Então, a dívida do governo hoje, ela passou de 90%, por exemplo, do PIB. Aí tu me pergunta, Nathan, tá falando de política aí, cara? Eu quero ganhar dinheiro na bolsa. O que isso muda na vida do investidor? Cara, isso muda bastante coisa. Porque esse aumento da dívida pública no país traz muitas incertezas para o investidor, tanto brasileiro quanto de fora. Então, isso pode vir significar, por exemplo, uma saída de capital estrangeiro do país e fazer com que a bolsa caia. O investidor brasileiro possa ficar mais pessimista e fazer com que a bolsa caia também. E a gente vai explicar então agora quais são os caminhos que o governo brasileiro pode ter, que já, vamos dizer assim, a gente traz um pouco da história do que já foi feito, para resolver esse problema e como isso vai impactar os seus investimentos. Então o governo, né, deu esse dinheiro e uma das maneiras de financiar isso é emitindo títulos de dívida longa, né? Ou seja, o governo está emitindo títulos de que vai captar dinheiro agora e vai pagar lá na frente para poder tapar esse buraco, né? A gente até pode ver a Argentina, que recentemente emitiu títulos de dívida de 100 anos. Então o governo acaba, quando ele é obrigado a fazer muito isso, se torna uma bola de neve, né, bem ruim, e aí tem que emitir títulos bem mais longos, porque são títulos que têm uma atratividade melhor para o investidor. Então o Neto promete pagar mais para conseguir pegar esse dinheiro e daí aplicar na economia. E um ponto muito importante também, e que até acaba sendo prejudicial, é que isso é utilizado muito como politicagem também, né? Então o que acontece? Ao você emitir títulos com dívida longa, você tira o problema que você tem na sua gestão e joga para a próxima geração. Então a gente viveu isso muito forte, por exemplo, no segundo governo da Dilma, né? A gente não está aqui falando de política, posicionamento, vota o que você quiser, mas foi isso que aconteceu. Então a taxa de juros nossa subiu a 14%, 15%, disparou, o governo brasileiro se endividou absurdamente, porque a ideia dela era, vamos dizer assim, tirar a inflação que foi ocasionada por erros passados, porém isso acabou com a nossa economia. Então a gente passou 2, 3 anos de uma recessão, vamos dizer, absurda no nosso país, enquanto todo mundo ao redor do mundo crescia, porque teve essa política monetária mal gerenciada, né? Pensando apenas no curto prazo, vamos dizer assim, né? E se a nossa geração não pensar nisso, a gente não se importa nisso, a gente vai jogar para as próximas gerações também. A gente vai pagar parte disso e nossos filhos e o resto vai ter que continuar pagando. E a maior parte da culpa é nossa, né? Então, por exemplo, assim, a gente quer que coisas muito curto prazo, né? Então o político se aproveita muitas vezes da nossa ignorância, da nossa vontade de algo no curto prazo e acaba, vamos dizer assim, com o nosso futuro sem a gente nem perceber. Então você quer benefício, você quer dinheiro na conta, você quer tudo de bom agora e ele vai te dando isso para conquistar você. Porém, daqui a 8 anos, quando ele não pode mais se reeleger, a bucha fica para outro e daí você coloca a culpa em outro, por exemplo. Exatamente. E um outro caso que também pode acontecer é o governo não aumentar a taxa de juros e não emitir novos títulos. Então o que ele faz? Como ele é o único detentor de uma conta no Banco Central e esse mecanismo é feito mais para organizar a economia no país, ele pode simplesmente falar assim, cara, imprime dinheiro pra caramba, né? Dei pra galera e vai ficar assim. Não tô afim de emitir títulos públicos. Tá, Nathan, qual que é o problema? Isso não é bom? O povo tá com dinheiro? Não, porque isso tem um custo para a população. E qual que é o custo? É a inflação e o câmbio. A partir do momento que o governo injeta dinheiro absurdamente na economia, isso vai gerar inflação. Pensa comigo, existiam, por exemplo, 10 apartamentos para comprar e existiam 10 pessoas com 10 mil reais. Então isso faz um valor do apartamento ser um valor específico, 10 mil, por exemplo. Porém, a partir do momento que do nada continua tendo 10 apartamentos e aparecem, vamos dizer assim, agora 20 pessoas com dinheiro sobrando de 20, 30 mil reais para comprar esses 10 apartamentos, acaba tendo uma briga. E o valor do imóvel, vamos dizer assim, dispara e sobe. Então o cara que é rico, para ele tanto faz, mas para o cara que é pobre, ele acaba, vamos dizer assim, indo mal. E essa é uma das grandes discussões que a gente não vai entrar hoje, vamos dizer assim, entre políticas liberais e não liberais, né, como é pregado. Porém, o que eu quero explicar para vocês é que isso acaba sendo muito prejudicial. Então o governo, sim, ele tem que se importar
com a quantidade de dinheiro que está na economia. Porque se a inflação subir, isso vai gerar muita pobreza para o nosso país. Você vai no supermercado e você não vai ter dinheiro para comprar comida, você não vai ter dinheiro para comprar um carro, uma casa, porque o seu dinheiro não vale mais nada. Que é as histórias que a gente escuta, por exemplo, nossos pais, tios, em churrascos de família por aí. Exatamente. E como que a gente resolve isso? Bem, a primeira coisa, né, quando a gente tem dívidas, uma pessoa, né, comum tem dívidas, é cortar gastos, né? Agora, se eu tenho que pagar minhas dívidas, então eu vou ter que pegar um carro mais simples, eu vou ter que parar de sair tanto, eu vou ter que fazer várias coisas para cortar ali os meus benefícios, aquilo que eu já fazia, para poder reduzir e conseguir pagar os meus credores. Né? Então, o que o governo deveria fazer? Sim, é economizar também, só que isso para um governo é dolorido, porque você tem que cortar verbas, né, que a gente tem para infraestrutura, para educação, para saúde, para várias coisas, né? Então tem que conseguir gerenciar esses cortes nas diferentes áreas que compõem a sociedade. Né? Só que é uma dor necessária, porque precisa economizar, é uma coisa básica, não tem como você conseguir seguir em frente com dívidas sem conseguir economizar, cortar custos. E uma maneira também que ajuda muito é a gente diminuir o custo da máquina pública. Então, por exemplo, diminuição do Estado. A partir do momento que você corta salários de, por exemplo, governadores, que você diminui a quantidade de ministérios, de cargos de confiança, você acaba também economizando dinheiro e assim você consegue, assim como uma pessoa normal, né, que economiza para pagar suas dívidas, você também consegue economizar e pagar, vamos dizer assim, as suas dívidas de maneira saudável, ao invés de emitir títulos e ficar endividando para o teu filho pagar a tua dívida no futuro, né? Sim. Isso não é saudável, ninguém quer e no governo acaba sendo a mesma coisa. Então, assim, existem perspectivas positivas, o investidor ele tem que acompanhar o que vai ser feito. Então, ele tem que ver, estão aumentando a taxa Selic. Eles estão aumentando a taxa Selic para que seja atrativo o investidor comprar títulos públicos. Isso controla a inflação e é um dos mecanismos que a gente comentou. Só tem que acompanhar se esse aumento de emissão de títulos é saudável para o governo. Qual que é a pior situação? Não fazer nada, deixar só o dinheiro na economia. Então, se o governo está começando a aumentar a Selic, já é um ponto um pouco positivo para a gente aqui, um saldo positivo para o investidor, que ele pensa, bom, eles estão vendo que a inflação tem que ser controlada. Sim. Isso é um ponto positivo. E o mais importante, a partir do momento que você vê o governo cortando alguns gastos, cortando o custo, isso é muito positivo para o investidor, porque significa que ele vai conseguir pagar essa dívida de uma maneira saudável. E tem mais uma coisa que dá para fazer para conseguir pagar. É uma coisa muito fácil, muito boa. É só aumentar impostos. Não! Então, aumentar a arrecadação do governo vai ter mais dinheiro para conseguir pagar. Né? Então, obviamente que a gente vive num país que a carga tributária já é um absurdo. Então, essa não é uma opção. Né? A gente luta para reduzir nossos impostos. Então, as outras alternativas têm que ser a nossa solução. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. A nossa ideia é que você, investidor, saiba o que está acontecendo no nosso país e consiga medir as ações do governo e entender como a dívida pública vai impactar os seus investimentos. Se você for com alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários, mande pra gente para que a gente possa fazer mais vídeos falando disso. E não esqueça, se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Isso aí, galera. Valeu, turma. Um abraço.